Boa tarde, Caião. Como que você tá? E eu espero que bem, vou falar rapidinho porque tem pouco tempo. E primeiramente agradecer a você. Eu não posso deixar de te agradecer por tudo, por ser a pessoa que você é na minha vida. Um amigo, um pastor, um pai, uma pessoa que tá nos meus piores momentos, assim, na minha mente me falando coisas boas, coisas de força, fortalecimento. E, enfim, o evangelho penetrou em mim de tal forma, assim, através da sua boca, que eu não tenho nem mais o que te dizer. Só agradecer. Uma hora, se a gente se encontrar lá no céu, eu te dou um abraço. E a vontade mesmo era te dar um abraço pessoalmente, mas eu tô aqui no interior de São Paulo e aí não dá pra ir. Caio, tem uma perguntinha pra te fazer. Eu sinto que depois que o evangelho entrou assim no meu coração, na minha vida, eu me sinto cada vez mais autocentrado, assim, mais profundo em mim mesmo, sabe? E essa percepção me trouxe percebi que tem uma coisa assim, eu não sei nem explicar direito. Eu sei que tem pessoas que vêm conversar comigo e eu sinto uma certa angústia. E aí eu sinto assim de falar com a pessoa e tudo mais para e vou cavando, sabe? E aí eu percebo que a pessoa realmente está com um problema e tem alguma coisa roubando a paz dela. E aí a minha pergunta seria nesse sentido, Kai, como que faz para eu lidar bem com essa individualidade, com essa percepção que eu tenho dos outros? Porque às vezes me faz um pouco de mal, às vezes é uma angústia muito forte que eu sinto, né? Pela dor do outro, eu não sei explicar. E eu queria saber se tem como aprender, enfim, se tem como melhorar isso, se isso é um dom, se isso é coisa da minha cabeça. Me situa, Caio, por favor. Me fala aí o que que você acha, por favor. E muito obrigado, viu? Olha, se eu pudesse sair daqui e aí construir sua casa tijolinho por tijolinho, eu ia te ajudar, viu? Mas infelizmente tem que fazer as coisas aqui, né? Mas assim, brigadão por tudo, tá bom? Continua sendo essa pessoa muito necessária no mundo. Muito obrigado. Um beijão e Obrigado, meu até algum filho. momento, viu? Quem sabe a gente não se vê pessoalmente. Graças a Deus, Davi, Marúcio ou Maruti, eu não sei qual é a pronúncia que ele usa, mas o Davi ou David, mas no Brasil é Davi. Então, que prazer, meu filho, você é tão bonito, que Deus te abençoe. Olha só, é um bom sinal, né? Quando a gente descobre que o coração tem empatia, que a vida do outro importa. E mais do que empatia, quando o coração da gente tem aquela empatia simpática que leva a gente a sentir um pouco do que o outro está sentindo. A empatia me leva a me colocar no lugar do outro. E quando eu faço isso de maneira simpática, esses prefixos sim sempre estabelecem a ideia de sim, de positividade, de sincronicidade. Sync, sincronicidade. A simpatia é sincronismo emocional, afetivo, sincronismo de apreciação, de olhar. Então, a empatia me põe junto e a simpatia me dá aquele desejo de olhar da maneira mais amorosa, carinhosa e compartilhadora e recíproca. Aquela reciprocidade que chega com toda a expressão da generosidade, da sincronicidade. E é o que você tem. Isso se desenvolve na gente. A gente, quando aprende a parar e a olhar, a sentir e a prestar atenção, e a depois falar com a pessoa, conversar, constatar, frequentemente constatar que a gente estava percebendo a coisa certa e dizer uma palavrinha sem vir com essa história de profecia, nem com essa fajutice de dizer, olha, Deus me falou, porque já começa a falsificar a história inteira. Não, foi você que sentiu. Se Deus te falou, é uma questão tua com Deus, de Deus contigo, mas eu não digo que Deus me falou nada, para ninguém.
Se eu falei isso na vida para umas 5 pessoas em 50 anos, foi muito. E se eu falei, foi para gente muito, muito de confiança. Do contrário, Deus não me falou nada. Eu só digo que eu senti, eu percebi, eu olhei, eu vi. A responsabilidade é minha. Se o cara achar e concordar com tudo, eu dou a minha opinião. Não é uma palavra de Deus para ele, é a minha opinião. Se o que eu tiver a dizer for uma palavra direta, explícita do Evangelho, eu digo, olha, o Evangelho diz isso. E a aplicação disso aqui é assim, assim, assim. Se te interessar, harmonizar a vida com esse princípio, faz que vai ser melhor para você. E assim eu tenho feito nesses 50 anos, praticamente, de vida. Os conselhos são meus. E quando a pessoa faz tudo e dá certo e vem para mim, eu digo, olha, graças a Deus, porque eu ouvi dele, com certeza, essa palavra, e a falei no espírito dele, com vontade de que ele fizesse isso em você. Então, dá glória a ele, meu filho. Eu apenas fui uma vocalização de algo maior do que eu. Então, só não fique com aquelas falsas impressões, com neurose piedosa ou piedade neurótica, que são aquelas pessoas que acham que para esse dom, para esse talento, para essa percepção se desenvolver, o cara tem que viver angustiado, buscando mais sentimento, mais empatia, mais solidariedade. Eu já entrei nessa fria. Quando eu me converti, como todo novo convertido, por mais que eu tivesse um pai que fosse irmão gêmeo do apóstolo Paulo, no entanto, você não aprende da noite para o dia, você tem que crescer. E conquanto o meu crescimento tenha sido de uma rapidez exponencial, que o meu pai, reverendo Antônio Elias, todo mundo ficava chocado como é que de um mês para o outro eu era outra pessoa. De um ano para o outro, parece que tinham passado 10 anos de conhecimento na minha percepção. E eu sabia que tinha algo divino crescendo em mim. No entanto, nos primeiros anos, eu estava até contando isso à Adriana outro dia e aos nossos filhos, os que estavam à mesa conosco, como eu fiquei neurótico com isso aí durante alguns anos, a ponto de que, por exemplo, eu ia sozinho para o centro de Manaus. Naquele tempo, a Zona Franca fechava de 12h às 2h, para todo mundo ir em casa almoçar. No tempo que Manaus tinha 300 mil pessoas, 400, hoje tem mais de 2 milhões, então não tem mais isso. Mas naquele tempo eu ia na hora que fechava para o almoço, porque sempre tinha muita gente que almoçava no centro. E aí ficava à toa depois do almoço e eu ia para pegar esses caras e evangelizá-los. E às vezes eu ficava muito angustiado com alguém que eu via que estava em desespero e eu não conseguia chegar lá. E eu ficava angustiado, dormia mal, orava por aquele indivíduo, procurava no dia seguinte, foi ficando muito neurótico. Eu tinha sido inspirado por uma neurose do evangelista Moody, americano, que no século XIX, ele era considerado um avivalista, do tipo que tinha um compromisso de não dormir sem falar de Jesus para alguém, todo dia. Aí teve um dia que ele passou o dia todo ocupado com muitas tarefas de escritório, nisso e naquilo, não foi à rua, não conversou com ninguém, entrou pela noite, morto de cansaço, foi para casa, não é? Frio, ele era ali da região de Chicago, quando está frio, está neve, e aí ele já ia botando a cabeça no travesseiro, estava tentando começar a dormir, quando ele se assustou, culpado, e disse: perdão, Jesus, eu estou quebrando a minha promessa a ti de não dormir nem uma noite,
até o fim da vida sem evangelizar alguém. Aí botou lá o raincoat dele e saiu pela neve de madrugada, até que viu uma pessoa andando lá atrás, na iluminação antiga das cidades, de poste, de lampião. Aí lá saiu ele correndo, e aquela pessoa olhou para trás, ele era um homem grande, gordo, com corpulento, aquilo que em inglês você chama de awkward, aquele cara que anda meio desajeitado, grandão, correndo na direção daquela pessoinha. A pessoinha olhou para trás e disse: Deus me livre, uma hora dessa, um maluco desse correndo atrás de mim, ó. Correu, entrou em casa. Quando entrou em casa, ele chegou junto, a pessoa saiu subindo, ele bateu, arrombou a porta com o ombro, entrou na casa, a pessoa tinha se escondido embaixo da cama, ele deitou no chão e olhou para a pessoa e falou: eu preciso falar de Jesus hoje para eu tirar o teu sangue da minha cabeça. Cara, você já pensou o que negócio é esse? Que maluquice! Mas eu estava ainda influenciado por essas maluquices, que todo dia eu tinha que falar, no mínimo, para uma pessoa. Graças a Deus eu falava para tantas, que eu estava sempre no saldo. Mas era uma coisa neurótica, doentia. Até que eu comecei a discernir que estava fazendo mal à minha cabeça, às minhas emoções. Sabe quando que eu discerni? Em 1979, eu fui para um congresso que os mais velhos lembram muito bem, estava todo mundo lá que tem da minha idade para lá, até o Billy Graham veio, e eu fui um dos convidados para pregar naqueles grupos da manhã e tudo mais. Aí fui lá, conheci alguns dos meus melhores amigos até hoje lá. Amigos que já estão com 75, 70. Não tinha praticamente nenhum amigo hoje com 50, nem com 60. Eu era um dos mais novos, eu era o mais novo preletor. E em 79, eu estava ainda muito novo, com 24 anos. No meio dos preletores velhos, e Billy Graham, e Luiz Palau, e não sei quem, e Pastor Fanini, e tal, lá estava aquele garoto de Manaus. Então, e eu conheci lá o tio Cássio, já conheci o Carlos Alberto Quadros Bezerra, desde 75, eu conheci na casa do reverendo Antônio Elias, junto com a esposa dele, a Sueli. E aí fiquei muito junto do tio Cássio, do Carlos Alberto, do Newton Tuller, do reverendo Eudaldo Gomes de Almeida, que veio a trabalhar comigo aqui no Brasil Central vários anos, e de vários outros amigos íntimos, queridos, que ficaram próximos. Volney Faustini e vários outros, dessa idade para lá. E eram, acho que 6, 7 mil pessoas, talvez mais, 10 mil pessoas no Anhembi, reunidos por uma semana. E aí, à noite, quando o pregador da noite não me interessava muito, quando eu achava que era um caretão que só ia ficar lá com as 4 leis espirituais do Campus Crusade, do dono lá do Campus Crusade, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Pois bem, deixa para lá. Então, eu saía, eu pedia para o Beto, para o Carlos Alberto, me levar pelo centro da cidade, ou o tio Cássio. E algumas vezes eu fui com o Beto ou o tio Cássio para o centro de São Paulo, para a Sé, depois para a Rua Augusta, que naquele tempo era uma rua só de prostitutas e de travestis. E às vezes eu pedia para andar, sair do carro e andar sozinho. E eu ia andando e eu ficava grilado comigo mesmo, se eu não fizesse o trajeto chorando de dor. Frequentemente eu voltava para o carro chorando, pingando de dor, porque eu tinha que ficar arrasado. E eu tinha que me arrasar.
E se naturalmente não viessem todas as lágrimas aos borbotões, eu saía com raiva de mim mesmo, com medo de eu estar perdendo o sentimento pela miséria humana. Aí, quando eu comecei a ver aquilo, eu comecei a prestar atenção, e eu comecei a ver também o tio Cássio me olhando assim, um pouco preocupado, e eu voltei para minha casa em Manaus e falei, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais procurar assim. Só se eu tiver algo a fazer, mas isso não vai ser objeto da minha procura por invocação de dor e sofrimento acerca da miséria humana. Então, meu filho, a única advertência que eu faço a você é essa: cuidado para que isso não se transforme numa deliberação neurótica. Trate isso com leveza e saiba que isso se desenvolve com o tempo. Quanto mais se desenvolver, mais calmo fique. Porque comigo acontece, eu às vezes não estou nem olhando para ninguém, mas eu passo por uma pessoa, eu sinto que ela não está legal. A energia dela eu sinto até nas costas. Eu olho e, meu Deus, essa pessoa não está bem. Ou às vezes eu entro num lugar e fico com a sensação de um certo desconforto. Está todo mundo bem, até que eu olho num canto, tem alguém que está mal. E aí eu espero a melhor oportunidade, vou lá, sem constranger, e aí, tudo bom? Como é que vai? Conversa vai, conversa vem, daqui a pouco a pessoa abre o coração. Então, não transforme isso numa obrigação que se imponha sobre os outros, mas faça isso com delicadeza, sabe? Tá bom? Beijão, Davi, querido. Deus te abençoe.